partir de agora a gente vai ter que conviver com Frederico Monte Carlo, porque esse daqui vai ser o cachorro que vai ser um grande cérebro por trás do canal. Então, enfim, eu não sei fazer uma introdução. E aí, pessoal? Tudo bom com vocês? Meu nome é Sérgio Guilherme e eu vou fazer uma pergunta bem curiosa pra você. Você sabe o que significa o número E ou o número de Euler? Aquele número fantástico que ninguém sabe por que ele acontece, mas tudo acontece ao redor dele. É bem curioso falar sobre o número de Euler porque eu pesquisando sobre o assunto, e assim, matemática é minha paixão, mas eu nunca encontrei um conteúdo tão grande, tão vasto quanto o bendito desse número de Euler. Já existiam desde os babilônios uma coisa muito próxima do que nós conhecemos, mas Jacob Bernoulli, lá no século XVII, começou a ver algumas coisas bem interessantes, algumas propriedades sobre juros compostos. Sim, naquela época já existia basicamente o início do capitalismo, e o pessoal começou a tentar calcular formas de você poder ganhar um pouco de lucro para não ter muito prejuízo dentro de bancos. Bernoulli foi um cara muito importante para a matemática, principalmente por esse ponto, porque ele decidiu pensar o seguinte problema. Imagine você indo ao banco e depositando R$1 durante um ano. Sim, você vai pegar aquele R$1 e deixar ali no banco durante um ano, sabendo que você vai ganhar 100% de lucro ao final daquele ano. Então, obviamente, se você pegar essa porcentagem, ela vai dobrar o valor que você tinha inicialmente. 100% durante um ano, num período igual a 1, você vai conseguir R$2. Nada mal. Entretanto, se você tentar fazer isso durante um ano também, só que por intervalos menores, digamos, se você tentar fazer a cada 6 meses, você vai conseguir um valor um pouco maior. Isso vai dar 2,25. E o que eu acho que se você fala de R$1 para 2,25 entre R$2 no valor anterior, nada mal. E conversa vai, conversa vem, se você começar a diminuir todo aquele período, você chega a 2,7... Calma aí que eu tenho uma cola. 2,7182818284590452 e reticências. O famoso número de Euler. E sim, é uma equação bem simples na qual Bernoulli tentou trabalhar, que era 1 mais 1 dividido por n, que seria aquele valor daquele período, elevado a n. Sim, o número de Euler não tem nenhum tipo de representação racional, nenhum tipo de representação geométrica e também ele é transcendente. Explicando um por cada vez, se você sabe os números reais, eles são compostos por várias camadas diferentes. Nós temos os inteiros, nós temos os naturais, nós temos os racionais, os irracionais. Ele faz parte dos irracionais, que é um conjuntinho que fica mais ou menos do lado ali, falando, ó, misturo com vocês não. Se vocês querem se dividir aí, o problema é de vocês. Eu não me divido com ninguém. E também tem a questão dele ser transcendental, que é uma coisa que eu particularmente, mesmo tendo feito um curso de matemática, eu não sabia disso. Que são números no qual você pode ter qualquer tipo de equação polinomial que tenha resultados como, por exemplo, meio, menos meio, 1, 0. Entretanto, você não vai achar nunca o número de Euler naquele tipo de raiz. Euler, como já é o nome desse número, entretanto, foi o cara que mais contribuiu para a matemática na história inteira da matemática. Para vocês terem uma ideia, ele até mesmo cego continuou contribuindo para a matemática e tem mais de 500 artigos publicados com seu nome. Entretanto, o número de Euler é uma coincidência muito grande, porque dizem que usando gama para ele colocar em um outro tipo de equação que ele tinha descoberto com outro matemático, ele não quis confundir as coisas e colocou o E simplesmente para representar esse número, para representar esse estudo que foi trazido até ele depois por essa mesma equação de Bernoulli. Por aí vai, nós temos várias formas de representar o número de Euler. Ele também foi estudado por John Napier, poderia ter um Nzão ali, ou esse significado número de Napier. Também existem outras formas de representar o número de Euler, como por exemplo, se você fizer uma somatória de 1 dividido por n fatorial, você vai encontrar o número de Euler no final disso. Então se você pegar, por exemplo, 1 dividido por 0 fatorial, mais 1 dividido por 1 fatorial, mais 1 dividido por 2 fatorial e seguir isso até o enésimo número que você imaginar, que no caso do número de Euler é o infinito, você vai encontrar exatamente 2,7182818284590452 e reticências. E elevado a x é um dos números mais fantásticos da história da matemática, porque conhecido como uma função exponencial natural, ela tem outras propriedades também que englobam coisas muito curiosas, como por exemplo, se você tentar achar a área de um valor que vem de menos infinito e chegar até um valor de x,
você vai encontrar exatamente o que você teria se fizesse o e elevado àquele x. Então, por exemplo, suponha que você está tentando calcular a área de menos infinito até 2. Se x é igual a 2, se você fizer e elevado a 2, você vai ter exatamente aquela área e aquele mesmo ponto no gráfico. Fora isso, quando você deriva essa equação, essa inclinação também é e elevado a x, ou seja, você tem a mesmíssima coisa. Um dos estudos de John Napier se baseou muito nesse número, então todo mundo conhece a base de log de e elevado a x como sendo logaritmo natural. Muitos cálculos, e principalmente se você está falando de alguma coisa, você já viu cálculo, qualquer tipo, cálculo 1, 2, 3, 4, seu professor deve ter citado essa propriedade porque ela é muito importante no cálculo. E elevado a π vezes i mais 1 igual a zero é considerada a equação mais bonita da matemática. Não existe mais nada que seja muito mais belo do que isso. O número de Euler, por exemplo, está presente também na parte de processamento de sinais. Então, se você está preparado para trabalhar com alguma coisa relacionada em biomédica ou engenharia elétrica, se prepare para ver muito disso durante o seu curso. Mas eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Eu acho que o número de Euler é uma coisa muito maior, a gente pode falar mais. Espero que vocês também deixem seus comentários sobre o que vocês querem ver mais aqui, mas eu gostaria muito de ter passado isso para vocês, porque é uma lição fantástica o número de Euler. Existe muito mais coisa na internet. É isso aí, pessoal. É nóis e até o próximo vídeo. Falou!